na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito bom dia você que está aí agora, a partir de agora, ao vivo pelas nossas multiplataformas. Estamos ao vivo pela TV Manaim no canal 126, também nós estamos ao vivo aí pelo canal 85 da Sky Livre, nós estamos ao vivo pelo canal oficial da Igreja Maranata no YouTube, e você, é claro, já pode compartilhar o link aqui do quadro Lâmpada para os Meus Pés, levando para você informações falando sobre o preparo da igreja para o arrebatamento. E a gente continua, dando sequência aqui aos estudos no livro de Cantares de Salomão. A mensagem do Espírito Santo repercutindo no meio da igreja em relação aos marcadores proféticos. Louvado e exaltado seja aí o nome do Senhor. E aonde você estiver, no Brasil e no exterior, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Amém? Bom, deixa eu cumprimentar aqui o nosso mediador, Está sempre conosco aqui o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, seja bem-vindo mais uma vez ao Lâmpada para os Meus Pés. Hoje, dia 22 de abril de 2024. E nós estaremos trazendo aqui algumas informações, comentários, sobre a Escola Bíblica Dominical de ontem, dia 21 de abril. Amém, Jorge, a paz do Senhor, muito prazer, muita alegria poder estar aqui novamente, mediando aqui este trabalho, tão bom, do nosso Lâmpada para os Meus Pés. Eu quero saudar a todos os ouvintes, aqueles que estão participando conosco da nossa programação hoje, e os nossos companheiros também que estão na bancada hoje conosco, o pastor Gerson Belucci, o pastor Samir Abazov, também o pastor João Cidade. Por acaso o pastor Ricardo estará ausente hoje da nossa bancada, mas eu quero saudá-lo também com a paz do Senhor, porque ele por certo está ouvindo, participando conosco também em audiência. Amém, glória a Deus. Deixa eu cumprimentar aqui o pastor Gerson Beluz. Seja bem-vindo aqui ao Lâmpada para os Meus Pés. Tudo bem, pastor Gerson? Pai Olá, Jorge. Olá, pastor Gilson, companheiros da bancada, queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos prontos aqui para mais um programa abençoado, Lâmpada para os Meus Pés. Vamos ao trabalho, Jorge. É verdade. Seguindo, vamos ao trabalho. Deixa eu cumprimentar aqui também o pastor Samir. Um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Pastor Samir. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada. Alegria, estamos juntos mais uma vez. Amém. Deixa eu cumprimentar saindo dos Estados Unidos, vamos diretamente para São Paulo. Pastor João Cidade. Pai do Senhor, bom dia. Bom dia, Jorge. Paz do Senhor Jesus. Que bênção, louvado seja o Senhor, podermos estar juntos, mas nessa manhã de segunda-feira. Meu abraço a todos os nossos queridos irmãos no Brasil e no exterior, as irmãs que acompanham o Lâmpada, e também aos pastores da bancada, lembrando aí, melhoras ao pastor Ricardo, está um pouco gripado, e o Senhor o abençoe. Vamos lá, Jorge, vamos em frente. Muito bem, vamos em frente aqui. Você está acompanhando o Lâmpada para os Meus Pés aqui pelas nossas plataformas, e mais uma vez eu peço, você que está assistindo, você que estará acompanhando aqui esse quadro, compartilhe o link para sua família, para os irmãos aí da sua igreja. Vamos lançar a rede também, vamos evangelizar, levando aí a palavra de Deus. Pastor Gilson Souza fará aqui uma breve introdução e na sequência ele vai convidar os pastores para estarem fazendo os comentários aqui no Lâmpada. Pastor Gilson. Muito bem, Jorge, é interessante neste estudo, porque eu quero falar aqui para os irmãos, que como nós descobrimos algo no livro de Cantares de Salomão, que nos situa, no momento profético que nós estamos vivendo, quando o livro, em todos os seus 8 capítulos, coloca ali um projeto de Deus para a igreja, um projeto profético, mostrando as partes desse projeto, como é o amanhecer do dia, o que é o meio-dia para a igreja, a tarde, a noite, a meia-noite, a aurora do novo dia, um projeto completo. Então, o livro de Cantares de Salomão, ele fala da igreja no sentido profético, mostrando como que cada momento desse no projeto profético de Deus, a igreja vai viver na história, na existência dela. Realmente é algo que nós descobrimos, que foi descoberto, o Espírito Santo nos revelou
nesse livro, que é realmente notável em termos de nos situarmos no momento profético que nós estamos vivendo. Muito maravilhoso isso, glória a Deus. E por isso, nós vamos então dar início aos comentários, né, a serem feitos hoje pelos nossos companheiros relacionados às perguntas que foram formuladas e respondidas, né, e muito bem colocadas na Escola Bíblica Dominical de ontem. E nós vamos iniciar com o pastor Gerson Belucci. Mas como a nossa pergunta requer algumas respostas, né? Letra A, letra B, letra C, falando sobre cada momento do dia profético de Deus para a igreja, então nós vamos primeiramente a pergunta número 1, as letras A e B, que serão respondidas pelo pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 1, item A e B. Lendo o livro de Cantares, ao considerarmos que o livro apresenta o projeto de Deus para a igreja, destaque as fases do dia profético de Deus e cite os textos. Vamos ao item A, o amanhecer. O amanhecer, meus irmãos, está identificado em 2 textos principais. Nas expressões do capítulo 1, verso 2, que diz: beije-me ele com os beijos da sua boca, que fala dos primeiros momentos da igreja e como o Senhor Jesus transmitiu seus ensinos. Eles foram transmitidos boca a boca. Fala também das promessas feitas pelo Senhor Jesus, dos sinais que ele realizou, das maravilhas e dos milagres que foram operados. Já em Cantares 1:5 diz: eu sou morena, mas agradável, que é exatamente a identidade da igreja. A igreja, meus irmãos, é gentílica. É uma mistura de raças, fala da universalidade da igreja. Também em Cantares 1:6 diz assim: não olheis para o eu ser morena. Por quê? Porque fala do sol da manhã que resplandeceu sobre a igreja como revelação. Então, o sol da justiça que estava profetizado em Malaquias 4:12, né? A luz, a revelação do mistério, o Senhor Jesus resplandeceu sobre todo aquele que nele crê, conforme João 3,16. Crê em Jesus para a salvação. Então a graça resplandeceu sobre aqueles que estavam na sombra da morte, como Isaías 9:2 fala: resplandeceu a luz para aqueles que andavam na sombra da morte. Então foi exatamente o início da igreja, o derramamento do Espírito Santo, a luz do amanhecer do dia profético. Então aí a igreja inicia-se dessa forma, né, com o sol da justiça, com a revelação do Senhor Jesus dada pelo Espírito Santo. Então, como foi dito na escola bíblica, não é uma experiência estática, são experiências gloriosas, né, que o Espírito Santo leva a igreja, leva o servo fiel a viver esse momento glorioso até os nossos dias. O item B, meus irmãos, fala do meio-dia. E esse momento é o momento em que a luz da doutrina incidiu totalmente sobre a igreja. A doutrina revelada pela ação do Espírito Santo por meio dos atos dos apóstolos e das cartas que foram escritas para a consolidação da doutrina no seio da igreja. Mas o calor do sol do meio-dia fala das lutas internas que foram travadas pela igreja, pelos apóstolos, para que a doutrina fosse estabelecida. Houve muitas lutas internas para esse estabelecimento da doutrina, toda a revelação da doutrina nas cartas, nos atos dos apóstolos, como dizemos, né? Então, esse meio-dia foi um momento especial na história da igreja, uma operação especial do Espírito Santo para o conhecimento pleno do Senhor Jesus como o Salvador. Então, foi o sofrimento, as cruzes, as fogueiras, mas a igreja foi estabelecida na doutrina. Cantares 1:7 diz isso: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia? Pois, por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos dos teus companheiros? Então foi um momento especial de provação, mas a igreja foi estabelecida, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu passo a palavra então a você, Jorge, ao pastor Gilson, para dar continuidade a esse assunto tão glorioso que estamos meditando nesta manhã.
Amém, pastor Gerson. Obrigado aí pelas informações, pelos comentários, pastor Gilson. Amém, Gerson, maravilha, né? As colocações feitas pelo pastor Gerson, muito esclarecedoras desse ponto, né? Ao amanhecer do dia e o meio-dia da igreja. Mas nós temos as partes seguintes do dia, né? Que elas agora, as outras partes são a tarde do dia, né? E o entardecer, ou seja, o cair da tarde. Aí sobre esses dois aspectos agora, a letra C, né? E a letra D, quem vai falar agora é o pastor Samir Abazov. Pastor Samir Abazov, a paz do Senhor, meu amado. Amém. Sua vez. Pastor Samir, fica à vontade. Amém, Jorge. Continuando, a primeira pergunta, agora letra C, à tarde, se encontra em Cantares 2:3, onde está escrito: qual a macieira entre as árvores do bosque, está o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Queridos irmãos, as lutas externas para a igreja viver a doutrina, grandes perseguições contra a igreja, levando-a a desejar o descanso à sombra do Senhor. Repetindo parte do versículo, diz: desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, o seu fruto é doce ao meu paladar. E a igreja, no momento profético da tarde, conheceu a doçura dos frutos resultantes dos dons espirituais que a fortalecem e a sustentam na caminhada, esperando o dia do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Letra D, o entardecer se encontra em Cantares 2:17, que diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. E essa expressão, antes que refresque o dia, é quando o sol se põe e chega à noite. É antes que o Espírito Santo se retire deste mundo e não exista mais a revelação. Antes que refresque o dia, se refere ao período que antecede a meia-noite. Isso fala do desejo nosso, da igreja fiel, de ser arrebatada. E esse desejo já existia na igreja dos apóstolos. Então a igreja, em todos os seus períodos, ela sempre desejava o quanto antes, o quanto mais rápido poder estar com o Senhor, é o desejo dela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Muito bom, pastor Samir. Esse aspecto, né, da tarde, do entardecer, como esclarecem, né? A maneira como o dia profético de Deus, ele vai passando. E nós agora vamos chegar às outras partes, que é a noite, a meia-noite e a aurora do novo dia. E quem vai fazer esse comentário é o pastor João Cidade. Pastor João, a paz do Senhor, meu amado. Pastor Gilson, paz do Senhor. Então vamos, né, aos 3 últimos comentários desse dia profético, né? Então, o anoitecer, a noite. Então, está identificado, né? O anoitecer está identificado, irmãos, no texto de Cantares 3:1, que diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Então, a expressão de noite, irmãos, está relacionada a um momento profético que envolve, né, o mundo e o mundo de hoje. É o período de domínio, né, das trevas, do poder das trevas, cada vez mais espessa à medida que a meia-noite se aproxima. Então a escuridão do pecado vai se tornando mais densa. Então é um momento, né, de juízo, é um momento ali de ira. Nesse período de escuridão, só a igreja fiel, louvado seja o Senhor, ela vive na direção do Espírito Santo, ela discerne, né, essa hora, né, anda às claras, sabendo, discernindo bem o tempo. Por quê? Porque caminha em Jesus. Jesus é a luz, é a revelação. Então essa é a noite, irmãos, da acomodação espiritual, a noite dos movimentos religiosos, a noite das lideranças religiosas. Passando agora, irmãos, da noite, né, do anoitecer para a meia-noite. E a meia-noite está identificada no texto de Cantares 5:1, ali naquela frase que fala assim:
já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Então refere-se ao tempo profético do arrebatamento da igreja, o momento do grito. Aí vem o esposo, à meia-noite, que está descrito lá em Mateus 25:6, porque o Senhor fala nesse texto de Cantares 5:1, diz assim: já vim, já veio para o seu jardim, para a sua igreja amada, louvado seja o Senhor. E terminando, né, esse comentário, nós agora vamos para a aurora, né, que é o nascer do novo dia. Então a aurora, irmãos, está identificada em Cantares 7:12, que é o nascer desse novo dia milenar, o milênio com Cristo. Então diz assim o texto: levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Então fala do despertar da igreja no milênio, na eternidade, para ir às vinhas, para saborear o fruto do seu trabalho. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson. Amém, pastor João Cidade. Que maravilha, esses 3 aspectos, né? Como é que chama a atenção do momento que nós estamos vivendo. E exatamente quando nós falamos no momento da noite, né? Nós estamos falando no momento profético que a igreja está vivendo nessa última hora, ou seja, antes da meia-noite. Um momento muito especial que a igreja está vivendo nessa última hora, preparando-se para a meia-noite, porque existe uma colocação muito bem feita na expressão do texto, é que a meia-noite, na verdade, ela será para a igreja o início do novo dia, ou seja, é num abrir e fechar de olhos que a noite ela continuará existindo para o mundo, mas para a igreja arrebatada já não será mais a noite, já será agora o novo dia, a aurora do novo dia. Então é muito importante, porque num abrir e fechar de olhos, a meia-noite vai ser caracterizada não por noite para a igreja, pelo contrário, há um versículo em Cantares que ainda diz assim: passemos as noites nas aldeias. Ou seja, a noite que está aqui no mundo, que vai continuar esse mundo nas trevas, na noite, mas para a igreja ela estará passando essas noites, mas lá na eternidade, nas aldeias com o Senhor Jesus. É uma expressão também do livro de Cantares. É realmente maravilhoso nós estudarmos isso. Isso facilita muito, né, Jorge, a nossa condição. É verdade, glória a Jesus. Olha, você está acompanhando aqui o Lâmpada, sim, você está acompanhando o Lâmpada para os Meus Pés, aqui no nosso canal, né? Estamos aqui na TV Manaim e pelas nossas multiplataformas no Brasil e também no exterior. Compartilha o link, hein? Compartilha o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. E agora, pastor Gilson Souza, nós vamos para aquele momento tão especial da participação, as participações das crianças, intermediários e os nossos adolescentes, onde o pastor Gilson estará trazendo aqui os comentários dos nossos filhos, né, das nossas crianças. Inclusive, eu quero lembrar aqui que o texto, né, lendo em Cantares, capítulo 1, nos versos 7 e 8, estava pedindo, né, e pediu para fazer uma comparação com o que está escrito nos seguintes textos. Vamos lá. Em João, capítulo 14, verso 6, 1 João, capítulo 1, no verso 7 e Salmos 78, verso 52, né? A, B e C. Pastor Gilson, fica à vontade para fazer os comentários. Aliás, comentário das crianças, né, pastor Gilson? Comentário das crianças, conforme elas responderam, né? Realmente com muita profundidade. E até nós achamos interessante que nós temos, portanto, 3 respostas a serem dadas, né? Aqui, na verdade, são 3 respostas a serem dadas. E a primeira resposta, nós vemos como a igreja fiel, ela não anda errante, ou seja, ela conhece o caminho, porque o caminho é Jesus. Por isso, a relação com o texto de João 14, verso 6, quando fala a respeito de eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, a pergunta era: onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Então, mostrando ali que a resposta é o caminho, ou seja, Jesus é o caminho. Essa igreja não anda errante. A palavra diz assim, quando como aquela que erra, não, é aquela que anda errante. Nós não andamos errantes, porque andamos no caminho. Então, muito bem comparado aqui com João 14, no verso 6, né? O Senhor Jesus tem até uma expressão aqui que é de criança, quando diz assim: comparando com João 14, 6, em ambos os versículos vemos que o pastor Jesus conduz as suas ovelhas, a igreja, no bom e único caminho da verdade, da vida, que é ele mesmo. Isso é uma resposta de crianças, né? Também temos na letra B a comparação aqui com 1 João capítulo 1, verso 7, quando fala do anseio da igreja
de fazer parte do rebanho, né? Recolher ao meio-dia, quer dizer, fazer parte do rebanho na hora do sol do meio-dia, a hora que incide ali toda a revelação sobre a igreja. O desejo da igreja é estar ali descansando aos pés do Senhor, é estar reunida aos pés do Senhor, é estar congregada, ligada ao Senhor e em comunhão com o Senhor. Isso é muito profundo, isso, né? A igreja passa a viver a experiência da comunhão com o Senhor. E a letra C, que é a comparação com o livro de Cantares, agora o Cantares capítulo 1, verso 8, com o Salmo 78, verso 52. É muito interessante porque o maior desejo da igreja fiel é exatamente de ter o Senhor Jesus como seu pastor. E isso, no Salmo 78, verso 52, a palavra fala como Deus guiou, né, o seu povo como ovelhas, né, e os conduziu como a um rebanho pelo deserto. Então é uma palavra profética da maneira como hoje o Espírito Santo está guiando a igreja. O desejo da igreja é ter Jesus como pastor, na direção do Espírito Santo. Então é uma comparação muito bem feita. Até uma das crianças colocou assim: na comparação com o Salmo 78, 52, vemos que assim como Deus, o Pai, tirou o seu filho do Egito, tirou o seu povo do Egito, a igreja também será arrebatada em um só corpo. Isso é resposta de criança, que coisa maravilhosa desta letra B. E houve até um adolescente que fez uma conclusão, né, nos 3 textos, Jorge, que coisa maravilhosa, quando ele disse assim: concluímos que podemos identificar a Trindade nessas 3 partes: Jesus, o Filho, o caminho, em João 14, verso 6. O Espírito Santo, a luz, em 1 João 1, verso 7. E Deus o Pai, no Salmo 78, 52. Muito bem colocado aqui por um adolescente, né? Fazer essa colocação assim, e descobriu a Trindade nessas 3 respostas. Que coisa maravilhosa. É verdade, coisa maravilhosa, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma criança do grupo de acessibilidade, faz parte do grupo de acessibilidade, respondendo: olha, nós seguimos as pegadas do Senhor Jesus, do nosso bom pastor, né? Para você ver, né, pastor Gilson, queremos lembrar que nesse último final de semana, nós tivemos no sábado, no Manaim de Domingos Martins, e transmitimos para o mundo inteiro o seminário de acessibilidade com a participação muito... A gente ficou assim, eu fiquei maravilhado com esse seminário, vendo a participação das nossas crianças ali nesse seminário. Tinha até crianças também lá, né? Sim. Com necessidades especiais de acessibilidade. E tivemos também na escola bíblica, né? Uma irmã, uma jovem, né? Que estava ali, também uma criança participando numa forma assim muito maravilhosa de interação com o momento, né? A preocupação da Igreja Cristã Maranata com relação à acessibilidade nas igrejas, nos seminários, e realmente tivemos um encontro maravilhoso e que ali nós pudemos ver exatamente o propósito do Senhor, ou seja, o desejo do Senhor em agregar, né, essas pessoas também ao convívio da igreja, e como a igreja os recebe no mesmo corpo, na mesma comunhão. É realmente algo maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Bom, estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés, mas nós queremos saber, quarta-feira, dia 24 de abril, nós teremos ali a reunião de senhoras, pastor Gilson. E tem alguma mensagem, alguma sugestão para esta quarta-feira? Muito bem, seria interessante, Jorge, o seguinte: eu gostaria de sugerir para as irmãs que fizessem uma escolha de um tema ou 2 temas da primeira pergunta, né? Seja a letra A, a letra B, ou qualquer uma das letras ali, mostrando as partes do dia. Não precisa naturalmente falar de todas as partes do dia, porque ficaria uma discussão muito longa, um assunto muito longo. Mas qualquer uma daquelas partes do dia oferece material, oferece ensino e oferece revelações suficientes para as irmãs discorrerem na reunião, no culto das senhoras. E isso será, inclusive, até de forma até acessível, ou seja, é muito fácil escolher um tema e comentar sobre ele e discorrer sobre ele no culto das senhoras, e haverá de ser uma grande bênção. Qualquer uma das letras, ou mais de uma, como as irmãs acharem por bem fazer isso, né? Amém. Amém, glória a Deus. Tá aí para você, minha irmã, reunião de senhoras. Então você pode escolher uma das letras e fazer o trabalho em cima, levando a mensagem, e temos a certeza que a igreja será edificada, a reunião de senhoras será uma bênção.
Olha, estamos chegando aqui ao final, agora sim encerrando mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés, você que nos acompanha pelas nossas multiplataformas, na TV Manaim, nos ouvindo aqui pela Rádio Manaim. Bom, deixa eu me despedir aqui dos pastores, né? Deixa eu cumprimentar, mandar um abraço aqui pro pastor Gerson. Pastor Gerson, obrigado por sua participação mais uma vez. Um abraço aos queridos irmãos aí na Europa, os irmãos que estão em Portugal nos acompanhando. Pai do Senhor, pastor Gerson. Amém, Jorge Pessoa, pastor Gilson, queridos companheiros, pastores da bancada do Lâmpada para os Meus Pés e fiéis ouvintes que estão sempre conosco às segundas-feiras, nesse mesmo horário, nesse programa abençoado. Eu me despeço de todos, desejando uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu me despedir também do pastor Samir. Um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Vou me despedir também, Jorge. Um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor João Cidade, um abraço ao nosso povo aí de São Paulo. Obrigado aí por sua participação também. Amém, Jorge. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade. Meu abraço a você, uma boa semana para você e também a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes no Brasil exterior, as irmãs que estão sempre ligadas, conectadas a este programa, o programa Lâmpada para os Meus Pés. Meu abraço aos pastores da bancada, pastor Gilson. Louvado seja o Senhor. Uma boa semana a todos. A paz do Senhor, Jorge. Amém. Deixa eu mandar um abraço ao pastor Ricardo Azevedo. Hoje não pôde participar conosco, né? Mas melhoras, hein, pastor? Melhoras aí. Um abraço ao pastor Ricardo, aos irmãos aí de Odivelas, em Portugal, a todos os irmãos, todos os pastores, diáconos, obreiros, servas de Deus que sempre nos acompanham. Melhoras aí para o pastor Ricardo Azevedo e semana que vem estaremos juntos aqui. Pastor Gilson Souza, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição. Deus abençoe sua vida, o ministério e uma boa semana aí na presença do Senhor. E Jorge, obrigado. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para os nossos ouvintes que participaram conosco do Lâmpada para os Meus Pés. Nossos companheiros também que estiveram conosco na bancada, cooperando de uma forma muito maravilhosa com os comentários feitos a respeito do assunto da escola bíblica. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, um bom dia e uma boa semana. É isso mesmo, glória a Jesus. Estamos aqui encerrando, que Deus abençoe você que nos acompanhou, rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.